CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes, para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da CEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos.
Prezados amigos da SEIP, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui, como de costume, para estudarmos um pouquinho do Livro dos Espíritos. Um tema bastante sugestivo, falar sobre a faculdade que têm os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Por acaso, nós nunca estamos sozinhos. Estamos sempre cercados de companheiros desencarnados que acabam estabelecendo conosco um conúbio mental que vai nos ajudar, vai nos facilitar, ou, dependendo da situação, vai acabar nos dificultando, sejamos sinceros. Isso é muito mais comum. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, tem um capítulo chamado Associação. Eu acho que é o capítulo 6, se não me falha a memória, aonde ele fala, usando o palavreado da época, que todos nós estamos em associação mental. Eu diria, nos dias de hoje, que nós estamos em rede, ou seja, estamos conectados uns aos outros por afinidade, por simpatia. Então, dentro desse processo de afinidade e simpatia, nós vamos ver as perguntas e vamos desdobrar as perguntas para os companheiros. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem ver, sim. Podem. Eles podem até mesmo nos acompanhar, dependendo do nível de sintonia que eles têm conosco. E esse tipo de sintonia, a palavra ela é muito ampla, permite que eles nos acompanhem no dia a dia, nos observando nos mínimos detalhes, a ponto de terem conhecimento de detalhes que nós até mesmo ocultamos das pessoas amigas. Ou seja, as formas de pensamento que alimentamos desde a nossa infância, juventude, mocidade. Alguns companheiros desencarnados nos acompanham. Eles conhecem as nossas inclinações e os nossos arrastamentos e sabem a natureza desse procedimento. E isso chega a tal ponto que, às vezes, a gente se surpreende. Você está em casa sozinho, mas você, mentalmente falando, você está conectado a outras mentes que podem te influenciar, como agora, por exemplo, nesse estudo que nós estamos fazendo para os amigos, nós podemos estar sendo influenciados positivamente ou negativamente. Depende das nossas verdadeiras intenções. Então, quando nós nos preparamos para realizar um estudo doutrinário, cujo objetivo é esclarecedor, a gente procura expandir. Abrir não é bem a expressão. Expandir a nossa consciência, amplificar a nossa capacidade de percepção para captarmos o pensamento dos amigos espirituais que querem nos ajudar. Porque no momento que realizamos uma prece, iniciamos um trabalho de fundo doutrinário espírita, cujo objetivo é gerar esclarecimento, consolação e libertação, nós naturalmente atraímos amigos espirituais que pensam na mesma forma. E se aquela atitude, aquele movimento é um movimento nobre da nossa parte, nós vamos ter o apoio, nós vamos ter, digamos assim, uma ajuda dos benfeitores espirituais. É muito comum espíritos simpáticos ao que fazemos se unirem a nós para que a gente possa, vejam bem, realizar aquele trabalho.
companheiros desencarnados que nos conheceram no trabalho que fazemos junto às casas espíritas e por uma questão de simpatia dessa encarnação ou de encarnações passadas, o espírito se aproxima. Ele não pode interferir na nossa natureza íntima, porque nós temos uma natureza íntima que nós construímos ao longo de várias encarnações. Então, agora, nesse momento, eu posso estar aqui concentrado, voltado para esse estudo amigo, para esse estudo fraterno, para tentar levar aos companheiros o melhor que nós estudamos, mas tem momentos que eu tenho meus altos e baixos. E esses companheiros, eles podem até nos auxiliar, tentando dar conselhos ao pé do ouvido, para que a gente desvie o pensamento dessas formas, dessas estruturas de pensamento engessadas que nós trazemos de outras vidas. Porque eles nos conhecem. Eles nos conhecem, eles percebem, se nós podemos dizer assim, o tipo de formas de pensamento que nós estamos plasmando. Se estamos com raiva, se estamos zangados, se estamos tristes. Então, eles percebem. E nós não podemos esconder deles, porque dessa condição de vigília, nós estamos atrelados a um corpo material. Então, as pessoas que nos cercam, elas não veem as nossas formas de pensamento. Mas na condição espiritual, todos aqueles que nos cercam, que nos acompanham, percebem claramente as nossas formas de pensamento. Então, existem até algumas passagens engraçadas, que eu vou citar para vocês uma que está me ocorrendo aqui. Do livro Violetas na Janela, um livro que já rendeu muita informação, já foi peça de teatro. Eu assisti essa peça de teatro no teatro lá nos teatros da Gávea, no Teatro Vanucci na Gávea, e nessa época eles apresentaram a peça, mas eu já tinha lido o livro. E eu achei interessante, por quê? Porque a menina Patrícia, que conta a história no livro Violetas da Janela, ela estava numa reunião quando um rapaz desencarnado, que não tinha um autocontrole sobre os seus sentimentos, ele deixa transparecer uma certa atração física por ela. Então, vocês vejam que o espírito, mesmo desligado da matéria, ele precisa ter um controle muito grande sobre os seus sentimentos. E ela percebe a distância que o rapaz estava interessado nela. É interessante isso. E ela fica sem graça. E a solução que eles encontraram foi chegar para o rapaz e dizer a ele: olha, você desencarnou, mas acontece que o seu perispírito ele muda de cor com as formas de pensamento que você acaba nutrindo. Então, eu achei isso muito interessante, porque vai muito de encontro a essas questões que nós estamos falando aqui, que se os espíritos eles percebem as nossas formas de pensamento, como é que eles percebem? Percebem por colorações. Na época da Mocidade Espírita, eu tive a oportunidade de presenciar uma exposição muito interessante sobre foto kirliana. E na foto Kirlian, o grupo que pertencia a uma outra casa espírita projetou na época usando slides para que nós pudéssemos acompanhar formas de pensamento que geravam emanações do perispírito. Então, por exemplo, as pessoas pensavam determinadas coisas, colocavam a máquina para funcionar, colocavam a mão ali e
a máquina captava e imprimia num negativo de slide, tá? Porque isso era feito com slide, as emanações do perispírito de acordo com a forma de pensamento das pessoas. Então, foi interessante porque eles projetaram vários slides de uma pessoa estudando, de uma pessoa fazendo prece. Olha que interessante, de uma pessoa com raiva, de uma pessoa com muita raiva, de uma pessoa angustiada. Era sempre a mesma pessoa, tá? A pessoa com pensamentos não muito construtivos, por exemplo, pensamentos voltados para o sexo. E interessante que cada slide desse tinha uma coloração. Os slides cujo pensamento era mais elevado, os slides eram mais... As cores eram mais sutis, eram cores brilhantes. Os pensamentos mais densos, tá? Mais deletérios, as cores eram mais quentes, eram cores mais pesadas. Isso foi uma coisa que eu nunca esqueci. Então, isso nos ajuda a ter uma ideia de como é que os espíritos percebem. Eles percebem através de uma sintonia, mas também percebem enxergando. E o espírito, ele não enxerga pelos olhos físicos da matéria. Todos devem saber que o espírito ele pode enxergar para cima, para os lados, para trás. Então, é muito comum, às vezes, o espírito narrar que ele estava numa reunião quando ele vê chegar um grupo de pessoas, só que ele está de costa. Ele depois é que ele se dá conta, mas como é que eu vi chegar se eu estou de costa para a porta de entrada? Porque o perispírito permite que ele enxergue 360 graus. E à medida que ele vai estudando, ele vai se capacitando, ele vai entendendo, aí as coisas se tornam mais fáceis. Da mesma forma que nós percebemos nessa dinâmica, nós irradiamos nessa dinâmica. Então, às vezes, a gente fica surpreso. Existe um livro do espírito Luiz Sérgio, chamado Na Hora do Adeus. Esse livro ele é muito oportuno. Eu sempre cito ele, eu faço confusão, mas é do espírito Luiz Sérgio, aonde ele narra para a gente 10 casos de desencarne, aonde ele vai narrar os bastidores dos velórios, como que as pessoas se encontram. E é pitoresco, porque a palavra é essa, que ele vai, numa atitude respeitosa, mas de uma atitude meio jornalística, narrar como se dá os bastidores dos velórios, em que as pessoas, os encarnados, se encontram esperando o momento para o sepultamento, de 10 situações completamente diferentes. Evangélicos, católicos, espíritas, ateus, umbandistas, vários casos. Pessoas que desencarnam naturalmente, pessoas que desencarnam de forma violenta. Então, eu acho esse livro oportuno porque mostra que nós não temos como esconder dos outros aquilo que nós carregamos com nós mesmos. É o caso da pergunta, nós falamos sobre a pergunta 456, que é a primeira, tá? São 3 perguntas. A pergunta 457 é exatamente sobre esse assunto. Eu posso exemplificá-la em vez de ler a pergunta. E a exemplificação, ela vai ser com base, tá, no livro de Dorivane Pereira, Memórias de um Suicida. Aí, os companheiros poderiam até me perguntar, mas o que Memórias de um Suicida tem a ver com isso? Camilo Castelo Branco, ele vai nos narrar
toda a sua trajetória, desde o momento do sepultamento até o Vale dos Suicidas, e depois do Vale dos Suicidas, o transporte até o Hospital Maria de Nazaré. E ele ficou muito impressionado, porque no Vale dos Suicidas, ele via como as outras pessoas haviam desencarnado. Assim como os outros viam a maneira pela qual ele havia desencarnado. E ele não entendia isso, que o perispírito dele projetava como se fosse um holograma, usando uma expressão bem moderna, aquilo que havia acontecido com ele. E aqueles espíritos perturbados que se encontravam no Vale dos Suicidas e que tinham uma certa noção do que estava acontecendo, aproveitavam para perturbá-los mais ainda, vendo a desgraça particular de cada um, tirando proveito disso, colocando o indivíduo numa condição delicada, muito delicada, porque ele não tinha como esconder dos outros aquilo que ele havia feito. Então a vergonha ainda era pior. Por quê? Porque ele não podia ofender o companheiro que estava com ele escondido na caverna que eles se encontravam, porque o companheiro havia feito algo muito parecido com ele. Todos ali tinham comprometimentos semelhantes. Aqui na Terra, devido ao abafamento do corpo físico, a gente olha para uma pessoa e, pelo semblante da pessoa, às vezes a gente deduz que a pessoa está em sofrimento, que a pessoa está em perturbação, que a pessoa está incomodada com alguma coisa, angustiada. Você deduz, mas você não tem como ver. Ninguém traz um letreiro na testa dizendo o que se passa com ela. Médiuns com muita sensibilidade, às vezes percebem porque nós projetamos do perispírito uma coisa chamada clichê mental. E esse clichê mental permite que os outros espíritos vejam o que se passa no nosso mundo interior. E nós vamos demorar um pouco até que a gente tenha um autocontrole sobre nós mesmos, a ponto de conseguirmos ir desfazendo todas essas projeções mentais. E o próprio Camilo Castelo Branco nos conta que depois que ele foi abrigado no Hospital Maria de Nazaré, foi encaminhado para uma enfermaria, eles precisaram passar por uma sequência de passes. E nessa sequência de passes, eles foram tratados para que ocorresse um equilíbrio mental, de maneira que eles não se deixassem arrastar pelo sofrimento que eles haviam causado a eles mesmos. Então, existe aquela passagem famosa que Paulo de Tarso diz que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Por quê? Porque os espíritos nos acompanham e eles, digamos, aqueles mais atrasados, acham graça das nossas falhas e dos nossos arrastamentos e, às vezes, chegam a tirar proveito. E os espíritos mais evoluídos, eles se condoem do nosso sofrimento moral e procuram nos auxiliar através de conselhos. Há momentos que você está numa dúvida muito grande se faz ou não, se vai ou não, se usa ou não. Eu estou falando de uma maneira figurada para os amigos entenderem que todas as dificuldades estão relacionadas aos nossos hábitos e aos nossos comportamentos. Quando nós não temos uma força de vontade muito grande, os benfeitores espirituais, eles procuram nos orientar. Eles procuram
nos chamar a atenção. Olha, procura não fazer um esforço, procura trabalhar no bem, procura trabalhar no bem, estar ligado a uma casa espírita para fazer parte da egrégora da casa espírita, e você está envolvido na egrégora. A egrégora da casa espírita, eu diria, fazendo uma analogia, porque a gente tem que trabalhar com uma analogia, como se fosse assim, uma grande bolha energética que envolve a casa espírita como um campo de força. E esse campo de força ele se estende a todos os trabalhadores. E os trabalhadores da casa espírita estão sob a tutela dessa egrégora, que procura envolver o indivíduo de maneira que ele não sofra assédios. Mas, para isso, ele tem que fazer a manutenção, através da prece, através do trabalho assistencial. Nós temos que orar e temos que obrar. Expressão antiga da época da minha avó. Orar pedindo ajuda e obrar, fazer por onde merecer ajuda. Porque nenhum trabalho assistencial gera ônus para nenhum de nós. Muito pelo contrário, gera bônus. Bônus, ora, que nós vamos amealhando a nosso favor para que nos momentos de desespero, de dificuldade, os benfeitores espirituais, os companheiros do espaço, tenham autorização para interceder ao nosso favor, como no livro de André Luiz, Sexo e Destino, aonde havia um companheiro desencarnado que estava trabalhando em prol do bem para ele ter bônus hora para poder interceder a favor da própria filha. Então, nós também temos que ser facilitadores da ajuda dos amigos espirituais. Se nós nem sempre fazemos por onde merecer a ajuda que nós pedimos, suplicamos em prece, que a gente possa, pelo menos, fazer por onde criar as condições favoráveis aqui na Terra, através do trabalho assistencial, através da ajuda, da caridade, da prática da caridade, para que os benfeitores espirituais tenham autorização. Porque, como nós não somos espíritos evoluídos, nós estamos sujeitos a altos e baixos. E existem casos, nesse livro mesmo, vejam bem, nesse livro, E a Vida, Sexo e Destino, na época da Mocidade Espírita, nosso dirigente contou um caso desse livro, mas não citou qual era o livro. Passado o tempo, tá, eu acompanhei a leitura de vários livros, mas eu não esqueci dessa passagem, aonde esse espírito que trabalhava para angariar bônus hora para ajudar a filha, acompanhou o genro numa das aventuras noturnas dele na cidade do Rio de Janeiro, na década de 1920, 1930, e ficou tão, digamos assim, indignado com as aventuras extraconjugais que o genro fazia, que ele partiu, isso está no livro, para cima do genro e esbofeteou o genro. Agora vocês imaginem o espírito desencarnado esbofeteando o encarnado. E, curiosamente, o encarnado começou a se sentir mal. Se sentir mal, chegou a se desequilibrar e precisou sair daquele ambiente porque ele quase que desmaiou. Então, a atuação do sogro desencarnado sobre o seu genro, mesmo um espírito que tentava se manter em equilíbrio, ele se perdeu completamente. Quanto mais nós, que estamos aqui encarnados, suscetíveis a sermos assediados
pela mídia, pela política, pelos meios de comunicação, por companheiros de caminhada que nem sempre oram e vigiam suas formas de pensamento, assim como nós também. Não são apenas os outros, somos nós. Somos nós que nos tornamos vulneráveis às formas de pensamento que nos assediam, porque nós não oramos e não vigiamos como deveríamos. Então, com isso, é um prato cheio para os espíritos que ainda, infelizmente, estagiam nas sombras, como diz André Luiz, por falta de esclarecimento, por falta de elevação do senso moral, e que tiram proveito da gente. Tiram proveito e acabam se locupletando das situações, rindo da nossa cara, curtindo com a nossa dor, mesmo tendo o apoio de benfeitores espirituais. Esse processo de reforma íntima, esse processo de mudança de conduta mental, de nós ressignificarmos os acontecimentos e reeducarmos as nossas emoções, isso dá muito trabalho. Eu sou muito sincero, meus amigos, isso não é uma coisa que se dá de hoje para amanhã. A gente vem, reencarna, trazendo uma carga enorme de questões para serem tratadas. Aí você tem uma vida com uma certa liberdade. Não tem uma educação libertadora cristã que te mostre que certas coisas estão erradas. E você aprende na prática. Sabe que está errado, mas você aprende na prática e vai tocando sua vida. E com o tempo você vai descobrindo que nem tudo que lhe convinha você devia fazer. Então, aí entra um processo de burilamento muito grande, mas, infelizmente, muitos espíritos estiveram agregados junto a gente, principalmente em determinadas festas populares. Eu sou obrigado a falar isso, não que eu seja contra, mas o carnaval é um exemplo de uma festa onde as pessoas passam do limite. E eu já tive a oportunidade de assistir palestras onde algumas cidades do interior, as casas espíritas deram graças a Deus porque a cidade não era grande o suficiente e o prefeito resolveu que não teria festa carnaval. Teria só aqueles blocos de rua para criança, coisas muito, digamos assim, acanhadas. Por quê? Porque as pessoas acabam saindo, as pessoas não têm noção do limite e acabam extravasando, fazendo o que não deveriam. Isso nas cidades pequenininhas. Agora, vocês imaginam grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. Eu não estou sendo moralista. Eu estou fazendo um comentário porque as formas de pensamento que o indivíduo projeta, achando natural, fazem com que ele se torne refém das suas próprias emoções. E, com isso, o grupo de espíritos que se aproveitam dessas situações para tirar vantagem é muito grande. E, com isso, nós somos acompanhados de uma nuvem de espíritos, tá? Existe até uma brincadeira que nós fazemos, que tem lá em Salvador uma música do trio elétrico, que diz assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Todos devem conhecer. E, na brincadeira, a gente diz no centro espírita que atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Porque a quantidade de indivíduos desencarnados que ficam ali sorvendo a energia, a vibração dos companheiros encarnados, que aproveitam-se desse período da sexta-feira até a quarta-feira para fazerem tudo que é possível imaginar, como se o indivíduo se contém o ano inteiro e chega na sexta-feira, véspera de carnaval, ele se libera e só volta ao normal na quarta-feira, depois de meio-dia.
Isso é uma coisa, infelizmente, muito desagradável, mas nós não estamos aqui criticando, nós estamos fazendo um comentário para poder entender melhor a pergunta 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Então, vocês imaginem, aqueles que têm uma evolução moral e olham para a gente e nos veem como criaturas em processo de evolução, têm pena da gente. Principalmente quando nós nos deixamos arrastar pelas nossas paixões. E aqueles espíritos atrasados que descobrem que é uma boa oportunidade para sorver todas as emanações que nós produzimos, para eles é um prato cheio, eles se colam na gente e vão sorvendo todas as energias que nós produzimos de prazer, energias que produzimos com bebida. Então, os espíritos veem praticamente tudo, nós não temos como esconder. A gente pode esconder dos homens, mas nós não podemos esconder de Deus. E muito menos dessa nuvem de testemunhas que nos cercam. E também tem um detalhe. Não basta só no meio do caminho. A gente chega num determinado momento, aí resolvemos mudar a nossa conduta e esquecer o que fizemos daquele momento para trás. Não, a gente tem que ser humilde o suficiente para reconhecer. Como eu tive a oportunidade de ver naquele filme Divaldo, Mensageiro da Paz, onde Divaldo era assediado por um espírito que o acompanhava há muito tempo. E quando Divaldo teve a oportunidade de ajudar a mãe daquele espírito que vem a reencarnar em Salvador e é deixada como órfã na porta do dispensário da Mansão do Caminho, Divaldo recebe aquela menina e vai cuidar dela. O espírito entende uma mensagem que Divaldo diz para ele: eu sou o mesmo espírito que há 400 anos atrás teve uma atitude extremamente imprudente com relação a você. Mas acontece o seguinte, nesse intervalo de tempo eu me modifiquei. E nós podemos, assim como Paulo de Tarso, termos a nossa estrada de Damasco. A gente pode levar aquele tombo, se levantar modificado. E a partir daquele momento em diante, nós seremos outro homem, outra pessoa, mas nós não podemos esquecer o comprometimento que nós amealhamos nas vidas anteriores, que teremos que dar conta à nossa consciência. E é muito comum a gente observar isso, como eu citei no livro Memórias de um Suicida. Numa passagem mais adiante, na terceira parte do livro, nós vamos ter um exemplo fantástico, que vale a pena colocar para os amigos, para vocês entenderem a que ponto que os espíritos podem interferir nas nossas formas de pensamento, penetrar nos nossos pensamentos, nos ajudando ou nos atrapalhando, mas nós seremos livres para escolhermos, para realizar a escolha final, até porque nós temos livre-arbítrio. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, como eu disse no capítulo sobre associação, nós sofremos interferências, mas nós podemos combater essas interferências. Às vezes a gente se aborrece, fica chateado um dia, fica chateado 2 dias, depois aquilo passa, voltamos ao normal. Faz parte. Aquilo não pode nos mobilizar de tal maneira a gerar uma ira, uma raiva incontrolável, como no passado acontecia, no indivíduo jurar vingança e do passar anos planejando uma vingança
para tirar a vida do seu companheiro. Nós estamos aqui para aprender. E podemos aprender com Manuel Filomeno de Miranda, no livro Memórias de um Suicida, no final, na terceira parte, quando é o acerto de contas com o passado. Os espíritos que estavam ali comprometidos no Hospital Maria de Nazaré, mas na escola, na universidade, se eu não me engano, da Esperança, todos reunidos ali para receberem instrução e se melhorarem. Porém, alguns companheiros ainda sentiam o coração um pouco endurecido, porque, apesar de toda a boa vontade que eles tinham em se melhorar, eles não conseguiam se libertar de digamos assim, de um ranço que eles carregavam no seu coração. E, para isso, foi necessário que o mestre, responsável pela terapia eu diria terapia de vidas passadas, porque não tem outra expressão, chamado Epaminondas de Vigo, realizava com os espíritos que precisavam fazer uma catarse, retirando do inconsciente lembranças cristalizadas que eles haviam tido no passado pelo mau uso do livre-arbítrio. Porque todos nós carregamos lembranças cristalizadas no nosso inconsciente, que fica lá no inconsciente profundo da alma, do espírito, como dizia e diz Jorge Andréa, aquele psiquiatra, psicólogo, médico baiano, grande amigo do Divaldo, que eu tive a oportunidade de conhecer. E Jorge Andréa dizia que às vezes se faz necessário você acessar as lembranças do inconsciente para trazê-la ao consciente e aí você se dar conta do que aconteceu, o porquê determinadas mágoas se arrastam por tanto tempo em nossa vida, a ponto da psicologia moderna dizer que nós somos portadores de uma culpa a qual, às vezes, a gente nem sabe qual é. Muito bem. E Epaminondas de Vigo pegou o Camilo Castelo Branco para fazer essa extração do inconsciente. Camilo senta diante de uma tela fluídica que parecia um grande lençol. É colocado na cabeça de Camilo uma espécie de uma tiara, aonde partiam fios muito tênues, parecendo linha, que ligavam a essa tela fluídica. E após o mestre Epaminondas realizar determinados procedimentos e determinados comandos energéticos direcionados a Camilo Castelo Branco, ele começa a ver projeções mentais nessa tela fluídica, aonde ele se reconhece em uma encarnação distante, numa outra personalidade. E nessa personalidade em que ele se encontrava, vivendo, por exemplo, na Espanha, numa condição muito simples, ele consegue entender o motivo do seu sofrimento. Ele havia contraído um compromisso de tamanha ordem pelo abuso do livre-arbítrio, porque ele havia se tornado um monge, e ele, como um monge, liderando um grupo da Inquisição, resolve perseguir todos aqueles que eram os primeiros, como nós poderíamos dizer assim, protestantes do norte da Europa, e condena o indivíduo a um processo de tortura muito grande, fazendo um abuso do poder. Então, é uma coisa que o choca muito,
porque ele jamais imaginava, por uma questão de vaidade, né? Prepotência, orgulho de um escritor português do final do século XIX para o início do século XX, ele jamais imaginava que todo o processo de cegueira que Camilo Castelo Branco ou Camilo Cândido Botelho, que ele usa esse pseudônimo, teria que passar era reflexo do mau uso do seu livre-arbítrio, porque ele utilizou de forma proposital, por maldade, por vingança, o uso do seu livre-arbítrio, condenando a um sofrimento imenso um homem que não havia feito nada contra ele, simplesmente porque a mulher pela qual ele havia se apaixonado, ele, Camilo Castelo Branco, havia se apaixonado, veio a gostar de outro homem. E ele resolve punir o outro homem, acusando o homem de heresia. É muito bonita a história. Eu não vou contar toda, vou deixar que vocês se interessem. Procurem o livro, leiam, e vocês vão ver que, para Deus, nada do que nós fazemos fica oculto. Assim como eu também, um dia, quem sabe, se Deus me permitir, e eu amadurecer moralmente suficiente para isso, talvez a espiritualidade me dê permissão para que eu possa buscar nos escaninhos, nos arquivos do meu inconsciente, as lembranças de atitudes equivocadas de um pretérito que me levam a ter inclinações e arrastamentos imprudentes na atual encarnação. Esses arrastamentos e essas inclinações são vistas pelos desencarnados. Alguns companheiros desencarnados, que são meus amigos, procuram me auxiliar. E aqueles que não são, que acham graça, que riem das minhas infantilidades, tiram proveito. Mas faz parte. Nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para nos melhorar. Nós estamos aqui para crescer. Por mais que o indivíduo tenha uma conduta reta, nós não somos pessoas perfeitas. Reencarnamos para podermos amadurecer na convivência uns com os outros. Porque quando nós estudamos um pouco mais, como no livro A Caminho da Luz, a gente observa que aqueles indivíduos que eram os responsáveis pela cristandade, os reis, grandes monarcas, responsáveis pelas nações europeias, se corromperam, se comprometeram de tal forma que tiveram que, em encarnações posteriores, retornarem como mendigos, moradores de rua, para poderem dar valor às oportunidades que eles desprezaram quando tiveram poder, quando tiveram a oportunidade de fazer o bem e não fizeram. Então, isso tudo vai nos ensinando. Nós não somos criaturas perfeitas. E não vamos atingir a perfeição nessa encarnação. Mas podemos alguma coisa concretamente fazer externamente, não para demonstrar aos amigos encarnados que nos acompanham que nós desejamos nos tornar pessoas melhores. Isso até faz parte do contexto, mas demonstrar aos desencarnados que nos bastidores da vida nos observam que nós não vamos nos tornar santos da noite para o dia, mas tudo faremos
para nos melhorarmos e conseguirmos mudar as nossas formas de pensamento, deixando o homem velho para trás e nos tornando gradativamente seres humanos melhores. Que a paz do Mestre Jesus possa estar junto a todos nesse encontro fraterno. E eu convido aos amigos para realizarmos a nossa prece de encerramento da exposição, porque eu vou passar ao final a palavra para Kátia, para que Kátia possa encerrar o encontro das quartas-feiras, que é realizado toda quarta-feira, fazendo a prece e a leitura dos nomes das pessoas que solicitamos, como sempre, uma vibração amiga, que se encontram passando por um momento de dificuldade física, emocional ou espiritual. Deus Pai amado, Senhor de infinita bondade e misericórdia, agradecemos a chance de estarmos aqui nesse trabalho amigo, tentando divulgar a doutrina da maneira com que achamos oportuna, de forma a levar um conhecimento simples para que as pessoas parem e pensem. Enquanto estivermos a caminho da luz, ainda é tempo para nos modificarmos, nos tornarmos seres humanos melhores e conseguirmos estender todo esse conhecimento às pessoas que tanto precisam. Que a paz do Mestre Jesus permaneça junto a todos os corações de todos os companheiros que estão sintonizados nesse momento, nesse nosso estudo, e que nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. E eu desejo aos amigos uma noite de paz, uma noite de luz. Que assim seja. Agradeço ao expositor de hoje pelo estudo. Agora vamos passar para a segunda parte, né, que é a preparação para o passe à distância. Vamos mentalizar positivo. Nízia, por favor, toca a música. Quem botou a aguinha para fluidificar, vamos orar, mentalizar e nos preparar para o passe à distância. Nízia, toca, por favor.
realmente é uma música bonita, realmente a preparação para o passe, né? Agora vamos, Ricardo, por favor, vamos subir a nossa oração. Peço aos passistas da CEIP que mentalize positivo. Vamos orar pelos nossos doentes que estão nos hospitais, que estão nos lares, tantos outros que a gente não conhece, os que estão em nossos corações. Ricardo, sobe, por favor, a nossa prece. Repitam em pensamento ou em voz alta. Jesus, pelas suas palavras e pelos gestos de vossas mãos, curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros doentes. Eu também venho suplicar pelas minhas enfermidades. Dai-nos, Jesus, a graça da perseverança na oração, apesar do desânimo. A graça da coragem para buscar a cura, mesmo depois de várias tentativas. A graça da simplicidade para aceitar a ajuda dos profissionais, familiares e amigos. A graça da humildade, para reconhecer as próprias limitações e entender que ainda sou um espírito em evolução. A graça da paciência nas dores e dificuldades do tratamento. A graça de compreender, pela fé, a transitoriedade desta vida. A graça de entender que o pecado é a maior de todas as enfermidades e prometo não pecar mais para não ficar doente. Peço ao mentor espiritual e toda a falange de trabalhadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Sei que me ajude a passar por esse momento. Estou ciente que a doença é a cura do espírito. Como dizia Jesus ao término de cada cura: vá, e não peques mais para não ficardes doente novamente. Que assim seja.
E assim encerramos mais uma quarta-feira. Boa noite a todos. Até a próxima quarta, se assim Deus permitir. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.